eu entrei no primeiro ano, mas eu só vou passar para o segundo ano quando todas as informações estiverem formatadas. E aí chegar na hora da prova, eu dar conta de passar. Eu assimilei o aprendizado. Aí eu fui aprovado, eu fui informado e me formei. Então eu vou para o segundo ano. Ali eu vou ter toda a assimilação daquele segundo ano de aprendizado. E ali as informações vão se ajustando, vão se formatando. E aí eu vou ter a informação concluída para me dar a formação se eu na prova der conta e o resultado for positivo ou superior àquilo que poderia me colocar na situação de continuar no segundo ano. Aí eu vou ser lançado no terceiro ano. Assim é o processo de evolução quando os indivíduos se misturam. Um que já tem uma evolução do terceiro ano vai estar misturado com aquele lá do primeiro. Aquele lá do primeiro, com a ajuda daquele que está no terceiro, vai fazer a assimilação para ele passar para o segundo. E assim por diante. Aquele que estava no terceiro e que ajudou do primeiro, por mérito, ele vai ter condições de passar para o quarto, mas porque alguém que já está no quinto já está dando aquele auxílio para ele. Assim é a evolução. É a chamada escada de Jacó. Jacó viu uma escadinha que saía da terra e ia aos infinitos. Cada um de nós vai estar num determinado nível de evolução naqueles degraus que são demonstrados na escada de Jacó. Mas ela faz uma escada só. Então um vai estar interdependente do outro para chegar no último ponto da evolução. Porque os mundos são solidários e os povos também têm que aprender a questão da solidariedade. Quando os capelinos vieram para cá, eles vieram para um degredo, como uma punição, mas eles fizeram um grande favor para a evolução planetária. Então eles, em processo de resgate, foram grandes missionários. Mesmo aqueles que eram bárbaros, que aproveitavam e abusavam dos ingênuos, dos inocentes. Eles forçaram aqueles outros a evoluírem. Reagir e evoluir. Fazer o processo de evolução através... No Caminho da Luz, o Emmanuel fala, de todos os grupos de capelinos, os romanos, eles foram os que tiveram grande cotas, como é que fala cota? Ele não foi a palavra que ele usou. As cotas no céu, porque eles foram os menos orgulhosos, que eles se misturaram mais com os espíritos que estavam aqui no planeta, enquanto os outros se separavam ainda. Tipo, os judeus, só entre judeu, ou os egípcios, ou o indiano fez a casta, o romano foi o que casava com todo mundo, sabia fazendo filho, o italiano, não, mas mãe. Porque a realidade é que os espíritos têm que se misturar, entendeu? Para justamente, aí por isso que teve o quê? O Império Romano se evoluiu daquele jeito. Mas tudo isso tinha de acordo à necessidade espiritual. Espiritual, é. Falou hoje, essa época que vocês estavam falando aí, essas raças primitivas, é porque na época a Terra tinha que ser habitada por eles. E foi chegando espíritos de outros planetas. É tudo a nível espiritual, não é nem para começar o progresso da Terra. E se você estudar a história toda do planeta também, todas as populações, elas tinham ali aquela coisa sua evoluída. Não vê nas Américas, que tinham as pirâmides também, os Incas, os Maias, você vai para a Ásia. É porque a gente também tem uma história muito centrada na Europa, sabe? Porque essa colonização da gente acha que só aconteceu ali, não é? Entendeu? Olha que interessante o versículo 24 para a gente passar para o nosso capítulo 4. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Essa espada inflamada, ela é usada em todos os níveis de consciência. É tudo que faz a seletividade e a queima do que é desnecessário. Para vocês terem uma ideia, existe a casa transitória no plano espiritual, que quando eles vão em determinada zona umbralina, eles, percebendo a grande necessidade de criaturas que estão em condições de serem resgatadas, do sofrimento nas zonas umbralinas, imaginem, eles então vão pousar ali o que muitos médiuns viriam e falar, vi uma nave espacial, é a casa transitória que os espíritos usam para socorrer nas zonas umbralinas. Então, se existe uma resistência de espíritos obsessores naquela região, eles dão um aviso lá pelo microfone, nós vamos passar o fogo purificador. Quem fica, cai mesmo. Até quase que desintegra o perispírito. Então os espíritos, como já sabem, eles dão no pé.
Porque às vezes eles precisam de ligar. No nosso lar eles ligam as baterias, e as baterias dão uma proteção na cidade, que os espíritos superiores, quando tentam invadir, eles não têm como. Os espíritos inferiores. Eles não têm como. Por quê? Eles vão tomar uma descarga elétrica que vai descompor o perispírito. Eles vão levar um tempo para se restaurarem, para se restabelecerem. Isso é também como se fosse uma distância muito longa, em que o indivíduo que estava em capela, que está há muitos e muitos anos luz do planeta Terra, vindo para cá, ele não tem como transpor. Da mesma forma na parábola, que vai dizer de Lázaro, do mendigo Lázaro e do rico. Quando ele fala assim, permita então que um dos mortos vá até a minha família, até a minha casa, e molhem, né, o dedo, e falem com os meus irmãos. Por quê? Seria um pedido de um processo que quebraria toda uma estrutura organizada. E qual que é a resposta? Não, eles têm Moisés e os profetas que assimilem. Não é? Porque o entendimento tem que estar associado ao sentimento. A razão tem que ir buscar os recursos do sentimento. E o sentimento tem que estar estruturando a razão. Então, se a gente tem algo para seguir, para estudar, para apreciar, por que a gente não faz? Aí o que ele fala? Além do mais, entre nós há um grande abismo, de sorte que quem está lá não pode passar para cá, quem está aqui não pode passar para lá. É uma questão espiritual em níveis de evolução. Não quer dizer que, por exemplo, existe um grande abismo, então não tem como os mortos se comunicarem com os vivos. Muito pelo contrário, a Bíblia e o próprio Evangelho demonstram isso a todo instante. É para a assimilação do entendimento que está em uma parábola, em uma comparação, que é a transposição de obstáculos que serão vencidos somente através de conquista. Então essa espada inflamada, ela só vai ser superada com a luta íntima do homem, quando ele vai fazer a proteção da sua estrutura, é como dizia o Paulo, com o capacete da fé, ele pode entrar na briga, ele pode entrar na luta. Por quê? Ele já tem a fé, não o temor. A fé é o conhecimento e o raciocínio da assimilação das questões da evolução e da lei de Deus. Por isso que ele fala o capacete. Onde é que está a consciência? Na cabeça. Segundo a nossa assimilação, na cabeça, no cérebro, né? Essa questão que você falou de que os espíritos não podem invadir, essa questão vibracional. E porque provavelmente em nível energético eles não pertencem assim, à vibração do lugar, não permite. Mas eu acho que isso é um pouco em tudo na vida, não? Em tudo. Só que aqui no planeta Terra, nesse momento, por ser ainda um mundo de provas e expiações, tudo aqui comporta. Aqui tem assassino com anjo, aqui tem pecador com santo, tem de tudo. Aqui teve Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, teve Hitler, teve Gengis Khan, tudo aqui. Por quê? Porque é um processo ainda. Quando chegar esse momento de lançar o homem para colocar nele a vestimenta da pele, ou seja, nesse processo de migração de espíritos, que vai ser essa seletividade que vai acontecer aqui, como aconteceu em Capela, aí isso não vai poder acontecer mais, não vai acontecer mais. Não vai reencarnar um espírito belicoso no planeta Terra, porque os espíritos que vão estar aqui vão estar somente comprometidos com o bem e com o progresso intelectual e moral. Então não vai voltar mais espíritos degenerados para a Terra. Eles vão ser lançados em outro mundo. E aqui a gente é matéria, então as leis da física são para a matéria. No mundo espiritual, o espírito é energia, então são as leis da física para a energia. Exato. Aí fala que e lá não se mistura. Não, se mistura, por isso que fala, porque é uma coisa assim, ó. Tipo, você pula do prédio, você gritar, sou espírita, você voa? Não, né? Pum, todo mundo cai, né? Vai falar que é muçulmano, não sei o quê. O passarinho vai e voa, porque ele está apto. Energeticamente, lá é a mesma coisa. Eu esqueci qual livro que explica essa coisa do perispírito. Que a bondade, eu acho que tem até no livro do Allan Kardec, né, dos 5 básicos, que a bondade, quando é bom assim, a fagulha do perispírito, ele fica leve e gera luz. E tudo que é maldade, coisa que a gente faz, é denso, pesa, afunda. Por isso a noção de descer e ir para o inferno,